Obrigado, Henrique. Gostaria de convidar Stênio para se somar a esse debate e dar sua opinião sobre a questão das políticas afirmativas, das ações afirmativas nessa contextualização brasileira. Bem, primeiramente meus cumprimentos aos espectadores da TV Fervale, né, meus agradecimentos à direção e à produção. Me sinto muito honrado e gratificado de ser convidado para um debate tão importante para a sociedade brasileira, não só para os negros, mas para negros, brancos e todos os grupos étnicos. Um debate efervescente que se dá na sociedade brasileira com maior visibilidade a partir da Constituição de 88, uma Constituição onde tem o centro não mais o patrimonialismo, a propriedade, né, mas sim a proteção ao ser humano, portanto, os princípios dos direitos fundamentais da dignidade humana, é o que permeia toda a Constituição brasileira. E ao longo desses 20 anos nós temos assistido, de certa forma, um conjunto de políticas afirmativas que vem se constituindo enquanto direito na sociedade brasileira, tal qual o Estatuto, né, do idoso, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, direito do consumidor e um conjunto de outras políticas que afirmam o direito à cidadania e à dignidade humana, que vêm sendo constituídas e reparadas ao longo desse período. Mas o que choca realmente a sociedade brasileira, que tem o mito da democracia racial, é quando se trata de colocar em prática aquilo que a Constituição brasileira reconhece, que esse país tem racismo, que tem desigualdade, que tem miséria e que, portanto, nós precisamos construir uma sociedade solidária, uma sociedade em que o direito individual ele é importante, mas o direito coletivo tem o mesmo peso ou mais peso do que o direito individual, né? Eu, como estagiário de direito lá junto ao Ministério Público, no Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, que trabalho fazendo uma assessoria ao Dr. Francesco Conte, o Ministério Público tem 631 promotores no estado do Rio Grande do Sul. Tem um único promotor negro, né? E assim, todos os lugares por onde a gente olha, nessa universidade mesmo, quando eu chegava para esse debate, é só olhar a cor dos alunos, não precisa absolutamente comprovar nada, né? E isso significa que a educação, ela propicia um desenvolvimento social aos indivíduos. E é por isso que os pais, na medida do possível, comprometem muitas vezes a renda familiar para que os filhos estudem. Porque o conhecimento ele é fundamental para a ascensão social. Agora, o que não se discute, e o que se nega, é que esse país, alguns grupos sociais, na verdade, ascenderam socialmente a partir de cotas 100% para esses grupos sociais, em detrimento daquilo que era proibido aos negros a ter propriedade, a frequentar a escola, o voto, votar, ser votado, e que nos remeteu a essa condição onde aquilo que era a senzala, hoje se deu outro nome, é a favela, mas que é a mesma coisa. Os negros continuam ainda com os menores salários, exercendo as profissões de menor valor social na sociedade brasileira, né? Com pior indicadores sociais, com piores indicadores de mortalidade, por exemplo, na área da saúde, de adoecimento na área da saúde, com maior evasão escolar, com menos tempo de frequência à escola. E é óbvio que a Constituição brasileira, que se propõe a mudar essa realidade, como diz o Henrique, tem que definir políticas públicas que tratem os desiguais de forma desigual para que o equilíbrio se constitua de fato, que nós tenhamos uma sociedade justa, igualitária e fraterna, com menos violência, com menos tristeza, né? Com menos desamor, onde todos sejamos muito mais felizes e possamos gozar daquilo tudo que esse país proporciona, que não seja concentrado na mão de um grupo muito específico, muito reduzido na sociedade brasileira. Um pouco, então, falar de cotas é falar disso, e eu acho que esse debate está só começando,
a gente pode, na continuidade, discutir alguns temas importantes e para que o telespectador possa também ser sujeito nesse processo, fazer a sua reflexão e ser responsável também por essa mudança que é necessária para que a gente construa de fato um outro país, um país igual para todo mundo. Tobias, sua opinião sobre as políticas afirmativas, nos avanços, desafios. Olá a todos da TV Fevale, queria comentar o nosso amigo Schneider, o Stênio, o Eduardo que está apresentando o programa. Eu acho que o debate é um pouco isso, né? É um debate muito bonito que começa a tomar conta da sociedade brasileira. Só que não é uma novidade, as políticas e ações afirmativas. Eu acho que isso nasceu, já teve na Índia, nos Estados Unidos na década de 50, que foi mais voltada à questão do negro. No Brasil também nós tivemos políticas afirmativas, que foi para os trabalhadores nacionais, naquela época que tinha muita imigração, Eduardo. Então, o Getúlio Vargas disse que tinha que ter uma política específica para os trabalhadores nacionais no mercado de trabalho, né? Existem políticas afirmativas para as mulheres, para os deficientes físicos, 5% de reserva de vagas no serviço público, né? Existe ação afirmativa na questão do trabalho, né? O trabalhador, aquele que está em casa, que todos os dias está buscando o seu sustento, ele muitas vezes não percebe que essa política de ação afirmativa existe no seu cotidiano. A questão do Vale Transporte. O Vale Transporte, a empresa subsidia uma parte e a outra do trabalhador. Então, quer dizer, é uma ação afirmativa que visa você buscar o resultado. Eu acho que esse que é o grande ponto do conceito da ação afirmativa. É corrigir as desigualdades e conseguir uma promoção para a gente chegar até uma finalidade específica. O Schneider trouxe a questão racial, acho que é o grande debate que hoje está instalado na sociedade. São números estarrecedores que a gente não pode ficar de braço cruzado. Eu acho que a gente tem que conseguir corrigir essas desigualdades. A gente não pode ficar parado e vendo os números alarmantes da morte de jovens negros, as desigualdades no mercado de trabalho e dizer que isso é normal. Não é normal, não é natural. E o legislador, e assim como toda a sociedade, deve buscar um equilíbrio constante para a gente atingir esses objetivos. A gente vê que o debate sempre surge sobre a questão da igualdade na Constituição. A Constituição realmente prevê que todos somos iguais perante a lei, só que essa é uma igualdade formal, né? Eu acho que a busca da igualdade, que é a igualdade material, é o grande desafio da nossa sociedade. Outro ponto de ação afirmativa que tem, e a gente vai olhando nos exemplos do nosso dia a dia, né? Eu acho que tem que chegar no dia a dia do cidadão para parar um pouco e dizer, espera um pouquinho, eu também tenho uma ação afirmativa e eu acho que alguns segmentos da sociedade merecem esse olhar específico. Eu vejo o Código de Defesa do Consumidor, você disse sobre a questão trabalhista, o Código de Defesa do Consumidor também é aquilo que privilegia o hipossuficiente em relação à empresa. Então não dá para disputar com uma grande empresa em vista do consumidor. Ali comprou o refrigerante ou comprou o açúcar, né? E fazer esse combate com uma grande empresa. A política de ação afirmativa que tem o Código de Defesa do Consumidor, que acho que pegou na sociedade como um grande instrumento de proteção de quem compra, né, é uma ação afirmativa, à medida que você estabelece regras especiais para aquele que vai lá no mercadinho e compra o produto, né? Então, acho que esse conceito de ação afirmativa, que agora vem para a sociedade brasileira e agora está ocupando as universidades e ocupando o nosso dia a dia, vai além do conceito, vai para uma prática de elencar estatísticas, dados estatísticas, como foi elencado aqui pelo Dr. Schneider, e buscando um resultado efetivo para a gente conseguir as transformações. Obrigado, Tobias. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí, já voltamos.